Diferentes formas geométricas em cores fortes se movem, cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, está no ar o programa especial. Nessa semana, vamos falar sobre acessibilidade, que é um direito de todos. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa de hoje, a estudante Renata Correia fala sobre a importância da acessibilidade no espaço acadêmico. A psicóloga Lília Martins dá um depoimento sobre o Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro. Uma dica sobre desenho universal e ainda Fernanda Honorato entrevista a escritora Liane Colares, que tem síndrome de Down. Lília Martins, vice-presidente do Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro, conversa com a nossa equipe sobre os serviços que o CVI oferece para dar mais autonomia às pessoas com deficiência. Área externa. Lília é uma cadeira de rodas motorizada, sobe por uma rampa e passa por um corredor. Meu nome é Lília Pinto Martins, sou carioca, tive pólio aos 2 anos de idade e por isso eu uso uma cadeira de rodas. Tive uma vida de militância praticamente a minha vida toda, paralelamente ao exercício da minha profissão. Sou psicóloga clínica, sempre trabalhando na área da reabilitação e hoje em dia sou vice-presidente do Centro de Vida Independente do Rio. O CVI é uma organização de utilidade pública sem fins lucrativos e funciona desde 1988. E nossa intenção, nosso objetivo maior é trazer o empoderamento às pessoas com deficiência, no sentido de que essas pessoas até então sempre foram e eram tuteladas pela família, pelo Estado. Essas pessoas não podiam falar por si mesmas, não tinham voz própria. E a ideia do CVI Rio era exatamente trazer esse empoderamento para que as próprias pessoas pudessem exercer o seu protagonismo e elas próprias falarem por si, definirem suas decisões, seus desejos. E para nós, independência tem um sentido muito peculiar. Mesmo que ela possa ter as suas atividades com limitações, mas são limitações que ela sabe como dar conta, né? Se você tiver o equipamento adequado ou o treinamento adequado para você exercer a sua independência dentro do contexto em que você vive, isso é ser independente. No escritório, Lília à frente do computador. Ela aciona a alavanca, gira a cadeira e sai. Os atendimentos ao público são gratuitos e nisso inclui tanto uma orientação sobre a própria necessidade que a pessoa tem de cuidar pela qualidade do seu corpo, de ter mais funcionalidade, e para isso muitas vezes a pessoa precisa ser orientada ou também seus familiares, né? Então nós temos toda uma série de orientações e de treinamentos para aquela pessoa adquirir maior independência. Nós temos muito cuidado em relação ao que indicar para a pessoa, né? Seja uma adequação da pessoa à cadeira de rodas que ela tenha como equipamento, ou então melhorando a postura da pessoa. E para isso nós confeccionamos aqui mesmo, na nossa oficina de tecnologia assistiva, esses objetos que vão dar essa condição de maior autonomia. Seja um encosto para uma cadeira de rodas, seja um apoio de cabeça ou alguma outra necessidade de adaptação para essa pessoa sair com uma condição de mais independência. E nós também sempre procuramos intervir na área da acessibilidade, né? Em frente ao computador, Lília usa o mouse. Porque uma parte a pessoa tem que cumprir, procurar se reabilitar, procurar se tornar a mais independente possível. Mas isso era antes
uma função isolada. Era da responsabilidade de uma pessoa em particular. E não havia essa preocupação do social também ter uma responsabilidade sobre isso. E esse é um dos grandes desafios nossos, envolver a sociedade com esse compromisso. Se não houver uma preocupação, por exemplo, uma pessoa cega que tenha um compromisso ou que queira assumir um trabalho, vai ter que ter alguns elementos essenciais. Um computador que tenha o ledor de tela, ou alguns equipamentos eletrônicos. Hoje em dia o cego trabalha muito com o próprio celular, que tem aplicativos, né, que dão muito a ele essa acessibilidade. Ou então para o surdo, né, aqui mesmo na PUC, né, a gente tem um contato próximo com a PUC, ele já tem intérpretes de sinais quando houver um aluno surdo, né, que faça a língua de sinais. Então, essa questão toda da acessibilidade cada vez ganha uma dimensão maior. Então, isso o que promove? Promove mais gente nas ruas, mais gente nas escolas, nas universidades. Isso traz um convívio que já por si só é inclusivo, além das pessoas cobrarem, né? Hoje em dia, se você vai a um local que você não tem acesso, você já faz um barulho, né? Já tem ali um elemento para cobrar, porque, enfim, que os locais tenham acessibilidade. E não só para estudo, trabalho, que são essenciais, mas também para o lazer, né? Tirar da pessoa com deficiência a ideia de que vivem confinados em casa, que não trabalham, querem ter vida mansa. E não é nada disso, né? As pessoas tendo condições vão à luta e vão mesmo à procura daquilo que desejam, né? As pessoas podem nos procurar ou no nosso endereço, a Rua Marquês de São Vicente, 147, por nosso telefone 0 operadora 21 2512 1088. Ou então pode entrar para o nosso site www.cvi-rio.org.br. Área externa. Lília se dirige ao guichê do estacionamento na saída. Na série de entrevistas que destaca o protagonismo das pessoas com síndrome de Down, hoje, Fernanda Honorato conversa com a atriz e escritora Liane Colares. O livro Liane, Mulher como Todas serviu de inspiração para a peça Meu Precioso Cabaré. Em uma livraria, de pé, Fernanda e Liane leem um livro. Oi, gente, sou Fernanda Honorato para um programa especial e tem a síndrome de Down. E hoje vou conversar com a minha amiga Liane Martins Colares, que é escritora e atriz. Me diz a sua idade, querida. Eu tenho 53 anos. Liane, você escreveu um livro. Me conta um pouquinho sobre este livro. Esse livro, ele não é bem meu livro, ele é meu filho. Eu gerei ele, eu criei ele. E ele se chama Liane, Mulher como Todas. Da minha história até aos 40 anos. Como é que você se sente orgulhosa com essas conquistas que você anda conquistando muitas coisas? É tão bom, é tão emoção. Porque isso é uma coisa que a gente sempre sonha, fazer tantas coisas, fazer as coisas boas, criativas, coisas que a gente deseja para mim, quer dizer, para todos nós. Eu sempre falo nós. Essa palavra é conjunto. E o conjunto quer dizer uma coisa que é tão bonito para dizer isso. Quem te incentivou a escrever este livro? A minha ex-professora, que chama Marilene, ela que me fez sentir gente. Porque esse livro foi feito com muito amor, com muito carinho. Ela é uma professora de escrever microcomputador, que é internet,
sabe? Ela que me fez eu sentir mais gente. Eu agradeço a ela, que ela é uma grande professora. Além dessa professora, tem os meus pais. Eles que me fizeram isso. Foi eles que me fizeram essa filha que nasceu com síndrome de Down. Se a minha família tivesse rejeitado, ficaria vazio, que ninguém poderia preencher. Mas eles te acolheram e te apoiaram. Como é que foi essa reação toda? São os melhores pais que eu tenho em toda a minha vida. Quem está aqui do meu lado é a minha mãe, Marilei. Mãe, como você criou uma filha síndrome de Down? Como foi criar uma filha com síndrome de Down? Nos anos de 1963, não foi fácil. Foi uma época que as pessoas nem sabiam o que era síndrome de Down. Era chamado os mongoloides. Muita dificuldade, muita esperança, muita angústia. É difícil falar sobre isso, mas hoje, vendo a minha filha nesse desempenho tão grande, que se tornou a pessoa mais feliz, a mulher mais linda e mais feliz, como ela sempre diz, nasci para brilhar, sou muito feliz. Então isso para mim é muito gratificante. Liane, a mãe e um homem pegam livros de uma estante. Liane, você é atriz. Me conta um pouquinho como isso começou. Eu comecei no teatro com uma turma inclusiva. E esse professor, ele queria fazer uma coisa criativa, o trabalho dele, da aula dele, e com musical. Aí eu sugeri, falei para ele, não, eu vou falar com a minha mãe, se eu posso levar meu livro, que chama Liane Mulher Como Todas, né? Levei, mostrei para ele, entreguei para ele leu até o final. E ele telefonou para minha casa e falou comigo. Temos uma peça, que chama Meu Precioso Cabaré. E a principal dessa peça, se chama Bela, a minha personagem. E ele foi montando tudo, como é que ele podia fazer isso. Essa peça ficou tão boa que vocês montaram profissionalmente e você ganhou um prêmio por causa disso. Explica isso pra gente. Foi em Minas Gerais, de Barbacena, que eu ganhei a medalha como melhor atriz. Graças a esse diretor e graças a todos os meus colegas. E todo mundo se emociona, os meus pais começaram a emocionar, a riqueza de todas as pessoas sentindo. Eu sou uma pessoa grande, guerreira, lutadora. A minha vida é isso. É verdade, eu te agradeço por essa linda entrevista maravilhosa. Então eu fico por aqui, minha gente. Até a próxima reportagem. Liane, mãe e o homem retiram livros da estante. A estudante de publicidade, Renata Correia, falou para a nossa equipe como algumas mudanças ajudaram a tornar a faculdade mais acessível para ela. Sala de aula, professora em pé, Renata em cadeira de rodas, ao lado de alunos sem deficiência. Meu nome é Renata Correia, eu tenho 26 anos, me tornei cadeirante por um acidente de carro e atualmente eu só estou estudando. Eu estou me graduando em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Quando eu me acidentei, eu tinha 16 anos. Meu carro estava parado e um outro carro perdeu a direção e acabou batendo com o meu carro. Aí eu fiquei cadeirante, eu tive múltiplas fraturas, voltei a estudar, aí não parei mais. Concluí o 2º grau, essa aqui é a minha segunda formação. A minha primeira formação foi produção cultural, agora eu estou na segunda de publicidade e propaganda. Eu entrei aqui em 2015, estamos em 2017. A mudança foi absurda. Em 2015 só tinha eu. Só que semana passada eu vi 4 alunos com outros tipos de deficiência na faculdade. Eu falei assim, gente, eu não tinha visto isso antes. Então a faculdade realmente, ela falou assim, olha, a faculdade ela assumiu, ó, a gente tem uma deficiência de não ser inclusiva. Então eles abraçaram essa causa. As coisas que eu pontuei, eles foram vendo, porque eu entendo que se você não tem uma deficiência, você não tem uma limitação,
você acaba não percebendo algumas coisas. Antes eu não tinha cadeira de rodas, então eu falo, gente, como eu nunca percebi isso? Como hoje eu percebo algumas coisas de comunicação, altura visual, coisas básicas que antes eu não reparava. Porque a cadeira de roda ela tem que ter algumas estruturas específicas, como banheiro, rampa, as portas largas. Quando eu faço a minha matrícula, o coordenador tem a minha grade. Em todas as salas que eu estou, tem uma mesa. Em época de prova, eu faço a minha prova na mesa, porque não tem como eu apoiar no colo, a mesa lateral não dá. Então, hoje em dia, por meu ponto de vista, melhorou muito. A faculdade está bem mais inclusiva. Sentado a uma mesa, um homem de terno fala ao celular e folheia papéis. Eu me chamo Paulo Alonso. A Renata é uma aluna transferida de uma outra faculdade que foi extinta e ela veio estudar conosco. Ao chegar, ela identificou algumas questões que poderiam ser aprimoradas na certeza de que ela teria mais conforto. Então, barras foram sendo instaladas e continuam sendo instaladas, né? O banheiro foi feito exclusivamente no piso térreo. O auditório tem uma vaga reservada. Nós instalamos balcões na secretaria, na cantina, em todos os postos de atendimento da faculdade mais baixos, para que o cadeirante, eventualmente, ele possa ali ter uma interlocução com o funcionário ao qual ele necessita se dirigir. E em várias das salas nós colocamos pequenos acessos, rampinhas, e no caso específico da aluna Renata, quando chegou na faculdade, ela identificou que, por exemplo, nós não tínhamos um bebedouro mais baixo que lhe desse acesso para que ela pudesse tomar água quando quisesse. Então ela mandou um e-mail para mim, solicitou que fosse instalado o bebedouro e nós imediatamente atendemos a solicitação dela, por ser justa e por não termos tido a percepção até aquele momento de que efetivamente, além das outras coisas já efetuadas, um bebedouro também seria absolutamente necessário para atender esse tipo de público. Renata entra em um elevador adaptado, fecha a porta, aciona o botão e o elevador desce. Nem todo mundo tem convívio, tem contato com alguém com alguma deficiência. Eu entendo isso. Eu sempre falo que eu prefiro o olhar de curiosidade do que o olhar de pena. Porque o olhar está curioso, na hora do intervalo, senta aqui, vamos conversar. Para a pessoa entender como é que eu ajudo um cadeirante, essas coisas. O olhar mudou porque o olhar antes dos professores abraçarem isso, antes da faculdade abraçar isso, os olhares eram muito de pena. E hoje em dia não, já é um olhar completamente natural, como tem que ser desde o início. Meu nome é Jamília, eu tenho 25 anos, eu curso Publicidade e Propaganda e sou amiga da Renata. Quando eu conheci ela já era cadeirante, a Renata já é cadeirante há algum tempo. Eu vejo que a Renata é muito independente, então eu não fico perguntando se ela quer minha ajuda, entendeu? Quando ela quer ajuda, ela pede. Se não, ela não pede, eu deixo ela se virar sozinha, como ela sempre faz, que ela sempre fez. Sentada à mesa, Renata e uma mulher conversam. Eu sou Maria Helena Carmo, sou professora universitária já há algum tempinho e fui professora da Renata na disciplina de comunicação empresarial. Eu acho muito interessante, hoje é um assunto que me interessa, a questão de acessibilidade e diversidade. Na comunicação, a gente pode levar isso para quase todas as disciplinas. Eu posso pensar um trabalho de conclusão de disciplina em que as pessoas discutam a questão da comunicação e acessibilidade. Eu posso pensar uma política pública de acessibilidade. Então, primeiro, eu acho que o professor tem que estar aberto à diferença, a qualquer delas. E aqui a gente está falando que o professor já tem que ter a mente aberta. Se ele tem a mente aberta, o coração aberto, a coisa vai se facilitando. E um apoio, às vezes, psicopedagógico é importante tanto para o aluno quanto para o professor. Quando você pensa em inclusão, tu tem que pensar em tudo. Você tem que atender a todos. Não é só um cadeirante, ou um deficiente visual, ou um amputado. É todos eles e mais quem não tem nenhuma deficiência. Se a gente tem os mesmos direitos e os mesmos deveres, por que eu não consigo, um exemplo, sacar um dinheiro no banco? Num caixa. A inclusão, ela vai desde isso. Ninguém nunca reparou que aquele caixa é muito alto e a tela é virada para cima.
quem está de baixo está preto. Então, a inclusão é para mim, tá na cadeira de rodas, mas é para um anão, é para uma baixinha. Então, assim, tá todo mundo junto o tempo inteiro. A inclusão, ela parte muito do respeito ao indivíduo. Eu acho que isso é uma base muito importante. Renata levanta a barra do elevador, empurra a porta e sai. Dica! Cercada por estantes com livros, uma mulher em cadeira de rodas usa um tablet. Meu nome é Regina Cohen, eu sou arquiteta, cadeirante, coordeno o Núcleo Processo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e passei a me dedicar à questão da acessibilidade exatamente quando eu me tornei cadeirante. Vou explicar para vocês o que é o desenho universal e, para isso, eu tenho que explicar também o que é o movimento da acessibilidade. Ele surgiu principalmente nos Estados Unidos, na cidade de Berkeley, na Universidade de Berkeley, que era uma cidade, na época, de vanguarda, todos os movimentos sociais, negros, gays, a Berkeley era o centro. E a questão da acessibilidade também surgiu lá, com o pioneiro, era um tetraplégico, Ed Roberts. Hoje tem um prédio da universidade que tem o nome dele. O Ed Roberts mobilizou as pessoas com deficiência e começaram a brigar pela acessibilidade. No início, era muito a questão só das pessoas em cadeira de rodas. Quando a gente falava antigamente de integração, eram as pessoas que tinham que se adaptar à sociedade. E a evolução para o conceito de inclusão também é essa. A sociedade tem que se adaptar às pessoas. A mesma coisa aconteceu com a acessibilidade. Então, não éramos nós, pessoas com deficiência, que tínhamos que nos adaptar, mas os profissionais que tinham que projetar com acessibilidade. A gente não pode falar só das pessoas em cadeira de rodas, né? Nós temos as deficiências sensoriais, cegos, surdos, deficiência intelectual. E nesse momento que evoluiu para o desenho universal, foi isso que aconteceu. Envolver no conceito de desenho universal as outras deficiências. Porque a definição de desenho universal hoje é projetar espaços, produtos, arquitetura para todas as pessoas. O termo assume várias nomenclaturas, design for all, arquitetura inclusiva, mas, na verdade, o desenho universal é uma coisa só, é projetar tudo para todos, né? Estante com livros. Regina desliza o indicador direito pelo tablet. Ron Mays era um arquiteto tetraplégico, cadeirante. Ele começou na década de 90 com esse movimento e criou o conceito de desenho universal, que foi evoluindo e melhorando e hoje envolve todo mundo. Os espaços são para todos, as rampas são para todos. E depois do falecimento do Ron Mays, vários profissionais dos Estados Unidos, das universidades americanas, se reuniram e criaram os princípios do desenho universal. O primeiro é uso equitativo, o segundo, flexibilidade no uso. O terceiro é uso simples e intuitivo. O quarto, informação perceptível. O quinto, tolerância ao erro. Se você erra alguma coisa na informática, no computador, na digitação, você tem a possibilidade de voltar à tolerância ao erro, que a gente chama. O sexto é o baixo esforço físico, que também pode te explicar, por exemplo, uma vaga de estacionamento tem que estar próxima da entrada para facilitar a entrada das pessoas. O sétimo é tamanho e espaço para aproximação e uso. O que significa? Por exemplo, você chega no balcão, você tem que ter uma altura mais baixa ou para atender as pessoas de baixa estatura ou pessoas em cadeira de roda. Além disso, você tem que ter o espaço adequado também para se aproximar. Se o balcão não tiver nenhum recuo na parte de baixo, a cadeira de roda não vai conseguir entrar com o pé, e isso é o sétimo princípio do desenho universal. O desenho universal é o conceito que surge da acessibilidade para criar medidas que alcancem todas as pessoas, com deficiência ou sem deficiência. Em uma sala, Regina folheia um livro. O programa especial de hoje termina aqui.
Acesse o nosso site programaespecial.com.br. E aí, gostou do programa de hoje? Mande a sua opinião através das nossas redes sociais. Além da página no Facebook, também estamos no Instagram e no Twitter, @PGM_especial. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!